Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Tô gravando esse vídeo para resolver junto com vocês essa atividade de estudos número 1 aí de probabilidade e estatística, tá? Pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é fazer uma divulgação do meu trabalho. Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares aí para alunos de cursos de engenharias e áreas afins, tá? Então, se vocês por acaso estiverem precisando de um apoio aí para fazer o mapa de probabilidade estatística, também as outras atividades de estudos, e eu também estou dando suporte para disciplinas de programação e cálculo numérico, tá, pessoal? Então, se vocês precisarem de ajuda, é só vocês fazerem contato comigo. Os meus contatos estão aí nessa imagem que vocês estão vendo, tá certo? Vamos lá, então vamos resolver essa primeira atividade, que ela tá bem tranquila, bem rápida de ser feita, tá? E eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Vamos lá. Pessoal, aqui nessa atividade que temos aqui apenas a questão 1, né, foi feita uma pesquisa aqui de satisfação entre 10 empresas aqui, conforme está dizendo pra gente, ó. Então, temos que no site Reclame Aqui é possível obter um ranking das melhores empresas que mais resolveram reclamação nos últimos 30 dias, né? Ou seja, seriam as empresas que ocupam o top 10 aqui por número de reclamações, tá? Então nós temos todas essas empresas que foram listadas aqui, são 10 empresas, né? Nem convém a gente ficar falando o nome delas, tá? Mas estão todas aí, beleza? E aí, pessoal, foi registrada aqui a quantidade de reclamações de cada uma delas de forma individual, ó, tá? E aí, gente, nós precisamos preencher aqui uma planilha, né? Onde nós temos que colocar aqui o número da empresa, tá? E aí alguns dados aqui, alguns termos que são bastante utilizados aí pela estatística, beleza? O primeiro deles é a frequência absoluta, depois frequência relativa e depois a relativa percentual, tá? Gente, eu tirei essas definições aqui do livro de vocês mesmo, tá certo? Até mesmo para vocês se acostumarem com esses índices aí que o material de vocês traz, né? Então, o que é frequência absoluta, pessoal? Gente, vamos levar em consideração que foi feita uma pesquisa aqui, tá certo? E cada uma dessas empresas aqui apresentou um determinado número de reclamações, tá certo? Então, gente, ó, a definição do livro de vocês basicamente aqui é a seguinte, né? A frequência absoluta, que ela é representada por esse índice FI aqui, ó, é o número de vezes que um determinado elemento aparece em uma classe, tá? Ou seja, pessoal, a ideia central aqui é que essa frequência absoluta ela seja o valor observado aqui nessa população que a gente tem aqui, onde a população seriam todas as empresas, beleza? Então, a grosso modo, pessoal, a nossa frequência absoluta ela vai ser o número individual aqui, ó, de cada uma dessas reclamações. Então, a ideia é que a gente venha aqui e vá colocando o nome da empresa e a quantidade de reclamações que cada uma delas teve, tá certo? E aí, nós vamos ter aqui os índices, por exemplo, F1 para a primeira empresa, F2 para a segunda, F3 para a terceira e assim por diante, tá? De modo, pessoal, que se eu vier aqui, ó, e somar cada um desses Fs aqui, eu teria a quantidade total, tá, de pessoas ali que foram entrevistadas, tá certo? Ou seja, a quantidade total de dados que nós vamos ter ali, ou seja, simplesmente pela somatória de todos eles, tá? Aí, gente, entra esse termo aqui, ó, nossa frequência relativa, tá? O livro de vocês ele traz essa equação aqui, mas é uma coisa bem simples, tá? Então, a frequência relativa ela é definida como sendo o quociente entre a frequência absoluta da iésima classe com o somatório das frequências. Calma lá, gente, o que é isso aqui? Pessoal, a ideia é a seguinte, a frequência absoluta, ela representa pra gente um percentual, tá? Das reclamações quando a gente compara com o número total de amostras que a gente tem. Então seria simplesmente assim, eu pego esse valor que eu tenho aqui, ó, da nossa frequência absoluta e divido pelo tanto, aliás, o valor que eu tenho aqui da frequência absoluta e divido pela quantidade total de amostras que nós temos. Conforme está mostrando essa equação aqui pra gente, ó, é o FI, que é cada um desses índices acima, dividido aqui pela somatória dos FIs, ó, ou seja, dividido pelo valor do N. É bem tranquilo, tá? Então a gente pega cada dado individual e divide pelo valor total. Isso vai nos dar um percentual aqui, ó, tá? Ou seja, seria uma amostra aqui da quantidade total que a gente tem, né? E por fim, a nossa frequência relativa percentual, pessoal, ó, é o produto da frequência relativa, ou seja, essa que a gente obteve aqui em cima, por 100. Ou seja, ele vai nos dar aqui valores, por exemplo, em percentuais mesmo, né? Então, tipo 20%, 30% e assim por diante, tá? Pessoal, aí depois nós vamos ter que fazer um gráfico aqui, então seria bastante interessante que a gente resolvesse isso aqui no Excel, tá? Para dar uma ajuda aí pra gente fazer a construção do gráfico. Nós poderíamos fazer de forma manual também, tá? Mas acho que no Excel ele vai ajudar bastante, principalmente nessa confecção. Ó, pra gente já dar uma agilizada aqui, eu deixei aqui uma planilha feita bem simples, bem tranquila, tá? Eu só coloquei aqui os mesmos dados que a gente tem que colocar lá no exercício, a empresa, frequência absoluta, que eu chamei de FI aqui, beleza?
a frequência relativa, que eu estou usando o mesmo índice do livro de vocês, o FR, e a relativa percentual, tá? Um FR com um símbolo aqui de porcentagem, beleza? Pessoal, coloquei os nomes das empresas aqui, tá? Vocês podem ir lá no próprio Word copiar e colar aqui para não ter que ficar digitando tudo isso, beleza? E aqui na frente, pessoal, na nossa frequência absoluta, eu fui colocando os números aqui, ó, tá? Que nós fomos tendo individualmente aqui, beleza? Então, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser calcular o valor total, que seria aquele N que nós temos ali, que eu mostrei para vocês aqui no documento Word. O N ele vai ser dado pela somatória de cada uma das nossas frequências aqui, beleza? Cada um dos nossos FIs aqui. Então, gente, aqui no Excel vocês podem vir aqui, por exemplo, utilizar as fórmulas dele, né, para fazer os cálculos, que ajuda bastante. Ó. É só a gente colocar aqui igual a uma soma, tá? E aí a gente abre um parênteses aqui, ó, clica na primeira célula e arrasta ela até a última aqui que eu quero somar. Ó. Quando a gente apertar um Enter, percebam que ele já aparece pra gente o valor total aqui, tá? Então aí, próxima etapa que nós vamos ter, nós temos que calcular nossa frequência relativa. Então lembra, do jeito que eu falei para vocês, eu pego o valor do FI e divido pelo número total que eu tenho aqui, ó, tá? Então é bem tranquilo de fazer. Nós vamos colocar aqui então igual, aí eu vou selecionar essa célula e nós vamos dividir, ó, eu vou colocar uma barra aqui por essa célula aqui, tudo bem? E eu vou apertar um Enter, ó. Então ele me deu este valor. Percebam que ele representa uma fatia mesmo, literalmente deste número aqui, tá? E aí, gente, eu poderia utilizar aqui o comando de copiar e colar as fórmulas aqui do Excel, só que nós vamos ter um pequeno problema. Ó. Eu queria até mostrar isso aqui para vocês, tá? Se eu vim aqui, ó, tá? Clicar e arrastar aqui para baixo, ó, eu quero que vocês percebam que o Excel ele deu um erro. Por quê? Porque ele naturalmente vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. O primeiro número aqui, ele está fazendo o B2, que é essa célula, ou seja, o primeiro número que eu tenho aqui, dividido por este número aqui, ó, que é o meu B12, tá certo? Só que o próximo aqui, pessoal, ele tem a tendência de pegar o segundo e dividir por esse aqui, ó, tá? E assim por diante. Então, eu precisaria vir aqui travar essa célula para que todo mundo fosse dividido por ela, tá? E como é que a gente vai fazer isso aqui no Excel, né, gente? Então eu vou vir aqui, eu vou apagar tudo, ó. Vamos fazer de novo para a gente fazer juntos aí. Eu vou vir aqui, vou colocar um igual, este número dividido por este aqui, tá? Só que enquanto ele está selecionado aqui, pessoal, ó, vocês podem vir aqui na célula e apertar o botão F4 aí do teclado de vocês, que ele vem aqui e trava a célula, tá? Se vocês estiverem no notebook, eu acho que vocês vão ter que usar o função F4, ó. Como que a célula é travada, pessoal? Percebam que aqui, ó, antes do B e depois do B, o Excel ele coloca um cifrão daquele de dinheirinho aqui, ó, tá? E vocês podem também fazer isso de forma manual, se vocês quiserem. Quando a gente aperta um Enter, ó, eu venho aqui, clico, trago ele aqui para baixo, tá? E aí eu quero que vocês percebam ó, que todo mundo foi dividido pelo B12, estão vendo? Ó, ele vai alterando, tá? A nossa frequência, mas divide todo mundo aqui pelo B12. Tudo bem, gente? Então, uma coisa muito importante, né, pessoal? Como a nossa frequência relativa, ela representa uma parte, tá? De uma amostra total aqui, ó, de uma pesquisa total, ela nunca pode ser maior do que 1, tá? Então ela vai ser sempre um número que está entre 0 e 1, beleza? De modo que se eu somar tudo isso aqui, eu tenho que ter 1, né? Que seria o equivalente a 100%. Ó. Então só vou clicar aqui e arrastar, que ele já busca a nossa fórmula da soma aqui. Tudo bem, gente? É bem tranquilo, né, de fazer. E aí, por fim, a nossa frequência relativa percentual aqui, pessoal, basta que eu pegue esse número e multiplique ele por 100, tá? E aí ele vai ficar em valores percentuais aí pra gente mesmo. Então eu vou vir aqui e vou colocar um igual, tá? Vou clicar nessa célula e vou multiplicar aqui por 100. Ó, aperto Enter e aí percebam que aqui ele está dando para a gente 24,07% aqui, beleza? Essa aqui eu não preciso travar ninguém, tá, pessoal? É só vir aqui, clicar e arrastar, ó. Arrasto até aqui, tá? E tá todo mundo aqui em porcento, né? Então eu venho aqui, clico, jogo essa daqui para o lado e eu pego a somatória de todo mundo. Se eu somar todo mundo, realmente nós temos que ter o 100% ali, beleza? Então é isso, pessoal, os dados eles estão preenchidos aqui, tá? Eu vou dar só uma melhorada porque eu não gosto muito, o Excel por padrão ele coloca várias casas decimais, né? Quando a gente está trabalhando aqui com porcentagens, eu gosto de sempre 2 casas depois da vírgula, ó, tá? Então a gente clica, arrasta aqui, eu vou vir aqui nesse botãozinho aqui para diminuir as casas decimais, eu vou deixar 4 casas aqui, tá? Vou clicar aqui em todas elas e aqui eu vou deixar 2 casas após a vírgula, ó, beleza? Percebam que ele não muda nada no resultado? Opa, deixei uma a mais. Não muda nada no nosso resultado aqui, tá? Então aqui eu tenho 24,07%, 20,84% e assim por diante, beleza?
Então, pessoal, tá pronto aqui, tá? Eu vou vir aqui, então vamos dar uma arrumada aqui nessa nossa tabela, tá? Eu vou colocar aqui as bordas delas, beleza? E eu não vou arrastar os dados totais lá para o documento de resposta, tá, pessoal? Normalmente a gente não coloca os valores totais, a gente vai colocando só os que vão aparecendo aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar lá no nosso Word, eu vou até apagar essa daqui, que é a original, tá? Opa, e vou colocar essa que eu tive aqui no Excel. Se vocês extrapolar ali, pessoal, vocês selecionam aqui a nossa planilha inteira, tá certo? E aí a gente vem aqui nesse layout aqui, aliás, o design da tabela, não, é no layout mesmo, e a gente vem aqui em autoajuste, ó, vou colocar um autoajuste de conteúdo, tá? E a gente vai dando uma arrumada aqui nessas larguras aí do jeito que vocês quiserem, vocês podem diminuir o tamanho da fonte, enfim, deixem bem bonito aí o arquivo de vocês, tá? Tá aqui, beleza? Então, ó, próxima etapa que a gente precisa, eu vou até apagar aqui essas definições, tá? Nós precisamos aqui criar um gráfico de setores aqui para a nossa frequência relativa percentual. Pessoal, o gráfico de setores é aquele gráfico popularmente chamado de gráfico de pizza, tá? Então, com os dados que eu tenho ali no Excel, eu consigo já criar esse gráfico aqui pra gente, ó. Gente, eu quero o seguinte, eu quero que apareça o nome da empresa e a frequência relativa percentual nesse gráfico. Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar todas as empresas, somente o nome delas, tá? Eu vou apertar a tecla Ctrl aí do teclado e vou selecionar a nossa frequência relativa percentual, ó. Então eu consigo selecionar duas colunas aqui. Eu vou vir aqui em inserir, beleza? Nessa versão do Office que eu tenho aqui, eu tenho o botãozinho desse jeito aqui, tá, pessoal? Mas eu imagino que para o Windows também deva ser assim, tá? Então vai ser o gráfico de pizza, ó, tá? E eu vou selecionar um 3D aqui ainda, para ficar bem bonito, ó. Percebam aqui que o nosso gráfico ele já foi gerado, tá? Ele já colocou a legenda pra gente aqui, todo bonitinho, ó. Aí vocês têm aqui nessas opções de layout rápido, ou mesmo aqui em cima, pessoal, algumas opções melhores aí, ó, tá? Então, a gente consegue aqui colocar todos esses valores aqui que aparecem pra gente, beleza? Sem nenhum tipo de problema, tá bom? Então, vocês têm muitas opções aqui de mostrar os resultados aqui para vocês, ó, com os percentuais, tá certo? E tudo mais, vocês podem selecionando aí e alterar esse gráfico da maneira como vocês quiserem, ó, tá? Então, acho que assim ele ficou legal. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui. Ah, ele não tá muito bonito, não. Mas, enfim, assim ele ficou bacana, tá? E aí depois, pessoal, depois que ele tá feito aqui, tá, ó, tá todos os percentuais que nós obtivemos, beleza? Vocês podem editar aqui o título do gráfico, ó. Eu vou vir aqui, vou copiar o nome dessa célula, vou vir aqui no título do gráfico, ó, vou apagar ele, vou dar um Ctrl V aqui, tá? E aí ele fica pronto ali pra gente colocar o nosso arquivo lá no Word, tá certo? Então eu vou vir aqui dar um Ctrl C, tá? E aí eu venho aqui no Word, eu copio e colo ele aqui, ó. Ele ficou bem bonitão, tá certo? E aí fica resolvida, pessoal, essa atividade de estudos número 1, tá? Bem simples, bem tranquilo de fazer. Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês façam contato comigo aí. Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!